Olá, você empreendedor, empresário que está querendo conquistar território de mercado na internet, fazer com que as pessoas te conheçam mais, te procurem mais, só que não aquela coisa que enche o seu WhatsApp, o seu comercial de curiosos e que ninguém compra, mas aquelas pessoas que já sabem o valor do seu produto, do seu serviço, mas não o valor em preço, o valor imaterial, o conceito do seu produto, aquilo que realmente gera transformação na vida daquele cliente e que ele esteja já disposto a pagar aquilo que você cobra pelo seu produto, pelo seu serviço. E essa pessoa não vai ficar comparando, não vai ficar falando que, nossa, tá caro. Ela vai realmente chegar qualificada para o seu comercial, para o seu WhatsApp. Porque quando o empreendedor faz um bom trabalho de comunicação, quando uma empresa faz um bom trabalho de território, de marca, automaticamente existe uma conexão, tanto de curto prazo, ou seja, aquela que é de conexão de imediato, quanto aquela conexão onde a sua marca pessoal ou a marca empresarial fica na mente da pessoa e no coração, no emocional dessa pessoa, e você faz aquele trabalho de território, de marca. Eu sou Ana Oshiro, pós-graduada em Marketing e Comunicação pelo Mackenzie, bacharel em Fotografia pelo Senac, 12 anos de experiência em marcas corporativas, grandes marcas, e há 3 anos eu ajudo os empresários, os empreendedores de bem-estar, autoestima, beleza, artes, o pessoal do holístico, da área holística, emagrecimento, psicólogos e todos aqueles que são mais voltados para o bem-estar, beleza, em geral, desse mercado, que são mercados que não prometem coisas mirabolantes, ganhos fáceis. Então, a tendência é ter um pouco mais de desafio na hora de ter um posicionamento de mercado. E aí, os empreendedores, os empresários me procuram, tanto nos meus cursos, mentorias, consultorias e também a parte de produção de conteúdo, posicionamento na internet e redes sociais. Porque quando você tem a real certeza do que você está fazendo do ponto de vista de comunicação estratégica, a sua empresa, ela conquista um território mental e emocional. E a consequência desse território conquistado é você poder ofertar produtos e serviços de maior valor, você conseguir multiplicar os seus lucros, porque você consegue ter aquilo que é uma esteira de produtos. As pessoas tomam a decisão de compra sozinhas. Você consegue atrair as pessoas que realmente estão querendo o seu produto, o seu serviço, já estão conectadas com a sua marca. E aí, tudo isso é uma consequência de construção de território mental e emocional dentro de cada indivíduo do seu público-alvo. E quando você faz esse trabalho ou contrata alguém, uma agência, para fazer esse trabalho e que ele seja estratégico, e estratégico não é somente do ponto de vista de copiar, como fazer uma parte de texto bem feita, não. É um tipo de comunicação estratégica que seja realmente aliado com aquilo que você está vendendo, com os princípios da sua empresa, com a forma de venda, se você tem a parte comercial, se você trabalha somente com um tráfego frio, qual é o tipo de produto que você vende e qual tipo de rede social você está e qual é o comportamento do usuário que esteja nessa plataforma, nesse aplicativo, e qual é o tipo de desejo que a sua empresa vai gerar, quais são os desejos mais profundos que nem
o seu público-alvo sabe que tem. E que o verdadeiro estratégico de conteúdo vai levar em consideração o estudo do seu público-alvo, mas não no sentido quantitativo, características, se ele é casado, solteiro, se tem filhos, qual que é a orientação sexual, qual que é a religião, nunca. É sempre de entender quais são os desejos dessas pessoas, independente de classe social, orientação sexual, moradia, casado, solteiro. Quando a gente está falando de estratégia de comunicação, ela é uma comunicação que leva em consideração a parte social. A gente está em algo que é a sociedade de consumo. E a sociedade de consumo possui indivíduos. E esses indivíduos têm características que separam essas pessoas, mas que também unem essas pessoas. E que não são barreiras ou falta de barreiras materiais, e sim imateriais. E de onde vem esse imaterial? Das ideias, do campo do emocional, do mental, das ideologias, daquilo que as pessoas acreditam, das crenças que elas possuem, do tipo de sociedade que elas estão, até mesmo do tipo de região que elas estão, da cidade que elas estão, o tipo de sociedade de consumo, de outras formas de consumo, além do seu produto, e que tudo isso forma a antropologia, a sociologia e os fenômenos sociais que envolvem a compra. E tudo isso também é levado em consideração a forma que você promove, a promoção daquilo que você está vendendo, seja produto, serviço. E que todas essas informações vão estar sendo consideradas na hora de fazer a comunicação estratégica, que além do texto, além do tipo de gatilho mental que é muito conhecido e disseminado por aí, é o tipo de imagem que espelha um desejo. O ato da compra é a tentativa de materialização de um desejo. Esse é o fenômeno principal que envolve a compra. Então, antes da pessoa comprar, ela precisa ter um desejo profundo, espelhado. E onde que ela vê esse reflexo do desejo dela? Na sua comunicação, na sua imagem. Nas imagens que você mostra na sua comunicação, no tipo de texto. Só que o tipo de texto não é o gatilho. É aquilo que o sentido do seu texto, a semântica do seu texto, a semiótica do seu texto provoca de imagem. Se eu falar para você olhar qualquer tipo de uma palavra, uma grafia de uma palavra, se eu mostrar para você escrito limão aqui, o que vai vir na sua cabeça? Um limão. Palavras possuem imagens mentais, porque palavras são simbologias gráficas, são atalhos de comunicação para a gente entender conceitos, para a gente entender imagens. Nós compreendemos, nós imaginamos, nós sonhamos, nós criamos através de imagens. E todos esses textos, em conjunto, uma palavra que forma uma frase, que forma um parágrafo, que forma um texto completo, elas formam uma imagem. Que tipo de imagem a sua empresa está imprimindo na mente do seu público? E essas imagens mentais que são provocadas por textos, em conjunto com as próprias imagens, literalmente as imagens, as fotografias, as simbologias, tudo que seja do campo visual, por exemplo, essa planta, esse cenário que eu estou,
em conjunto com esse texto, vai formar também um conceito, uma imagem. Que tipo de imagem a sua empresa está espelhando no emocional, no mental do seu público-alvo? É aí que começa a conquista do território mental e emocional do seu público-alvo. Escolha clientes. Muito se fala sobre ser escolhido, a gente tem a tendência de querer ser escolhido. Só que agora, você, empreendedor, empresário, não vai ficar pensando em ser escolhido, ficar produzindo conteúdo para ser escolhido, para acrescentar tanto que a pessoa vai ficar muito grata por você, pela sua empresa, e aí ela vai comprar de você. Bullshit! O conteúdo esconde algo que, na verdade, é um conteúdo que é de venda de forma disfarçada, ou que esse conteúdo em si, de valor, entre aspas, na verdade, transmite um desejo por detrás dessas imagens mentais que os textos formam, ou do cenário que essa pessoa esteja, ou de semeadura de casos dessa pessoa, ela falando que lucrou sei lá quanto, ou que ela tem tal tipo de característica na vida dela, de eu viajo, sei lá, todo mês para não sei aonde, meu amor, coloca café da manhã, me acorda com café da manhã, sei lá quantas vezes por semana. Todas essas, até mesmo as sementes textuais, elas vão formar imagens mentais de desejo. E a sua empresa, ela precisa sair desse estado de achar que precisa ser escolhido para, na verdade, escolher. Porque esses conteúdos, todos os tipos de conteúdo, de venda, de influência, de entretenimento, na verdade, eles possuem algo de imagens mentais do desejo. E aí, essas imagens mentais do desejo, narrativas visuais do desejo e narrativas verbais do desejo, na verdade, fazem a separação do joio do trigo e automaticamente, quando você sabe o que você está fazendo na sua comunicação, na sua estratégia, você atrai quem você quer atrair. Ou seja, quem escolhe o seu cliente é você, empresário, empreendedor. Você não é escolhido. Então, o empreendedor, ele precisa ter a mente e multiplicar a quantidade de pessoas que ele atrai para ele e que tenham afinidade com ele. Porque isso é aquilo que a gente faz no mercado tradicional, na publicidade, propaganda, a todo momento, de conquistar um território mental e emocional na mente das pessoas a ponto da gente ser a primeira opção, ser top no mercado e aí, a partir disso, começar a disseminar esse posicionamento de ser líder, de liderança, para você ter destaque no mercado. Só que para você ter esse destaque, o tipo de posicionamento, imagem, texto, site que você tem, ele vai ser de uma forma que o seu público-alvo entenda automaticamente, emocionalmente, quem é a sua empresa, quem é você, quem é a sua marca pessoal. E para isso, quando a gente está falando de estratégia de comunicação, é teste. A sua empresa precisa passar por testes de comunicação para entender se tal tipo de texto, tal tipo de imagem funciona aqui no digital,
O que está funcionando para vender? E não é vender no sentido de, tá chegando um monte de caroço ali, perguntando, curioso, mas ninguém compra. Não é esse tipo de pessoa. Quando eu falo venda, é venda. E aí a sua empresa, ela precisa fazer testes de posicionamento, comunicação, imagens, textos. Uma vírgulazinha que você muda em um texto, um tipo de termo que você coloca ali, um termo, um verbo, né? Uma palavra que você muda ali, já muda o seu jogo. E aí você consegue testar, validar, e aí então começar o trabalho de disseminar isso para mais pessoas, para conquistar o território emocional, mental e acontecer o fenômeno da compra, que a pessoa tome a decisão por ela mesma. E essa decisão por ela mesma não é do nada, é porque nós escolhemos essa pessoa para encantar essa pessoa e aí ela ter essa decisão de compra a favor da sua empresa. Essa é a essência da comunicação estratégica para vendas. A comunicação, ela nunca é isolada, ela funciona junto com todo o ecossistema da empresa. Ela funciona de acordo com a quantidade de vendas, de acordo com o tipo de mercado que você esteja, de acordo com o tipo de metodologia de venda que você está tendo, se tem comercial, se não tem comercial, se é que tipo de tráfego que é, estratégia de venda, estratégia de promoção. E aí a comunicação, ela funciona em conjunto com tudo isso e com os desejos do público. Ela nunca vai ser algo isolado, funciona em conjunto. A comunicação, ela nunca vai ser algo de um texto por se fazer, simplesmente por transbordo, simplesmente por ensinar, simplesmente por depositar para você ficar conhecido. Porque, inclusive, essa parte de você precisa ensinar tanto que o seu cliente vai ficar grato, bullshit. Porque, na verdade, o que acontece é que a pessoa, ela pode aprender, sim, ficar tão grata, e aí ela falar assim, nossa, imagina só, no pago, se eu já tenho esse resultado, nananina. Ela vai pensar, nossa, já tá tão bom aqui no gratuito, imagina só no pago, eu vou alcançar a vida, os resultados que essa pessoa tem. A maioria das pessoas que entregam muito conteúdo, muito transbordo gratuito, elas já têm um poder de tráfego gigantesco, do sentido de verba. E aí, consequentemente, elas também já têm a empresa estruturada, elas já têm, portanto, símbolos capitalistas para chamar a atenção dessas pessoas. E aí, o que acontece? A pessoa que está lá recebendo aquele conteúdo gratuito, ela fala, nossa, se eu pagar, eu vou ter essa casa dos sonhos, eu vou ter esse carro importado, eu vou ter essa multiplicação de vendas, eu vou ter esse tanto de empresa que essa pessoa tem, eu vou ter o tanto de influência que essa pessoa tem, e assim sucessivamente. Ou então, eu vou ter esse casamento que essa pessoa tem. Entende? Nunca é o que, na verdade, o povo de marketing fala. Porque existe um marketing oculto por detrás, só que quase ninguém sabe disso. Então, na verdade, as pessoas que ensinam esse tipo de informação, talvez elas nem saibam dessa informação que eu estou falando, porque são fatos tão inconscientes que as pessoas, na verdade, não percebem se elas não forem realmente da área de comunicação oculta. E por eu ser fotógrafa, bacharela, e
ter estudado durante 4 anos sobre a parte de imagem, que tem muito assunto de simbologia, semiótica, e que são assuntos profundos da comunicação e que quase ninguém estuda esse tipo de assunto, e por eu também ter trabalhado durante muito tempo em empresas de grande alcance, moda, publicidade, e a gente está agindo ali na moda, na publicidade, a todo momento, numa linha abaixo do racional, abaixo da linha de consciência. Nunca estamos agindo na consciência, a gente nunca vai trabalhar para matar a objeção. A gente sempre vai trabalhar e espelhar o desejo mais profundo que vive no inconsciente do consumidor, que vive no imaginário das pessoas, do consumidor. E para isso a gente sabe muito sobre condicionamentos sociais, comunicação de massa, condicionamentos individuais, familiares, sociais. E para isso a comunicação estratégica está aí, para ir lá na comunicação inconsciente, para agir em conjunto com um ecossistema de vendas da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, para você ficar na mente, tanto a marca pessoal, a profissional, a marca do produto em si, ficar na mente, no coração das pessoas, conquistar um território de marca. E é isso que a sua empresa precisa fazer. É necessário você ter esse trabalho de território. Se você quiser ter um negócio que seja sustentável para as pessoas, tanto terem conexão, aquelas que estão prontas para comprar, tanto aquelas que não estão no momento de compra, elas ficarem com você na mente, para que você seja familiar para essas pessoas, para que quando chegue o momento de compra, essas pessoas lembrem de você. Esse é o real sentido da estratégia de comunicação, que é profunda, que vai no inconsciente e que eu simplesmente amo falar sobre isso, porque isso está na minha veia. Há 12 anos eu faço isso, desde 2010 eu estudo sobre isso, né? Foi quando eu entrei no bacharelado e ensino há 3 anos os meus alunos a se comunicarem com o inconsciente, operarem o marketing oculto, e a ponto de até mesmo pessoas que faziam o conteúdo orgânico, por exemplo, a Oblíqua, ela fazia conteúdo orgânico e aí chegou um momento que ela falou assim, nossa, tô começando a ficar num burnout aqui, vamos mudar. E aí quando eu percebi que ela era minha aluna, eu já seguia ela. E quando eu percebi que ela era minha aluna, eu... Oi! Então, até mesmo no orgânico, quando você usa o marketing oculto, faz diferença. Porque eu entrevistei ela, porque eu fiquei assim super bege, que alguém de conteúdo orgânico, que já tinha um alcance muito excelente, viralizava. Aí eu, tá, o que você viu aqui em mim? Logo eu que falo, posto 4 vezes ao ano, que era uma metodologia inspirada no nome do livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. E aí ela estava falando que, na verdade, a mentalidade dela mudou para ser estratégica na comunicação, usar o tráfego. E aí ela multiplicou as vendas, principalmente de infoprodutos. Existem muitos outros alunos que se beneficiaram com a parte de comunicação oculta, de eu colocar a base neles para eles entenderem realmente a comunicação em conjunto com a promoção. E, de fato, durante esses 3 anos, eu ensinei muita gente da parte de bem-estar. Eu prestei consultoria para as pessoas
Agora estou trazendo as mentorias onde eu acompanho as pessoas a destravar ou a parte textual, ou a parte de fazer o seu primeiro infoproduto, ou a parte de começar a atrair um público premium. Por causa da minha experiência com moda premium, trabalhei em canal concept, shoulder, replay jeans. Na época de publicidade também trabalhei com coach. Então, esse público, essa comunicação premium, eu domino muito por causa da minha experiência com moda premium. Então eu também destravo as pessoas que estão querendo ir para o próximo nível de atrair o público de alta renda, para ter esse público também, atrair esse público e multiplicar, portanto, os lucros. Às vezes trabalhar menos, que também é o que eu defendo. O livro do Tim Ferriss, eu comprei ele, eu vi na livraria logo que eu pedi demissão do CLT. Meu último CLT foi na Shoulder. Então, eu olhei aquilo, quando eu olhei, eu pensei que era trabalho 4 horas por dia, para ver como a nossa mente ela é condicionada. E aí, eu li aquele livro, Trabalhe 4 horas por semana, aquilo mudou minha vida. Na época eu nem trabalhava com rede social ainda, mas quando eu comecei a trabalhar com rede social, que foi algo bem sincrônico, foi muito do nada, nada a ver. Eu nunca pensei que eu ia ensinar marketing para alguém. Eu já tinha pós-graduação, mas a pós-graduação era para eu tentar crescer no corporativo. E aí eu mirei na direita, mas acertei na esquerda. E hoje eu estou aqui trabalhando com o marketing para empreendedores e empresários da área de bem-estar, moda, artes, beleza. E meus alunos que querem destravar estão comigo há 3 anos, só que agora eu estou numa nova fase, onde eu também estou oferecendo esse trabalho, esse serviço, onde a sua única preocupação é não ter preocupação, porque você vai cuidar do seu negócio, você vai cuidar das suas vendas, você vai cuidar dos seus clientes, você vai fazer o que é do seu ofício. E a postagem, a influência, é comigo, é com a Noshiro, é com a minha equipe. Então, essa nova fase, onde eu estou conversando com os meus alunos que estão contratando esses produtos, esse serviço, né, que eu estou oferecendo, os alunos falam que, poxa, eu já passei por várias agências e essas pessoas não trouxeram resultados, essas pessoas não sabem sobre a área de bem-estar, essas pessoas não fazem testes, essas pessoas não estudam o meu negócio realmente. E o princípio de um bom posicionamento, porque comunicação na verdade é posicionamento, conteúdo na verdade é posicionamento. Então o princípio de tudo sempre vem do núcleo, da essência do empreendedor. As empresas, as grandes empresas, elas têm missão, visão, valores, elas querem transmitir um tipo de conceito para o mercado. E elas se posicionam ali a partir da essência delas. E isso se transborda no produto delas. E isso, portanto, vai reverberar com o público que compra. Então, nada está desassociado. Está tudo ligado. É uma essência, um ser humano que tem consciência, preferências, que criou um produto, um serviço, portanto criou uma empresa que tem a sua cultura lá dentro. E que isso vai refletir no visual, merchandising da loja, vai refletir na produção, no conceito do produto. E isso vai reverberar, vai impactar, vai emocionar, encantar o público que compra. Então, como não vai estudar
o expert, o empresário, o empreendedor, o negócio, os princípios desse empreendedor, dessa empresa. O seu negócio, ele nasceu de você. Seja ela uma empresa gigantesca, seja ela uma empresa que preste serviços. Quais são as suas características, os seus princípios, o seu propósito? O que você vai ressoar no mundo? O que vai fazer com que você fique no emocional e na mente de longo prazo do seu público? Num mercado onde a disputa por atenção, quando a gente está falando de digital, ela é gigantesca. A comunicação, ela é efêmera. As pessoas têm acesso a muito mais informação e, portanto, essa informação, ela pode ser desfragmentada e desfeita ou ignorada em milésimos de segundos. Você precisa encantar, reter a atenção também em milésimos de segundos, para você começar a entrar no emocional e no racional dessas pessoas e, portanto, conquistar o cartão do seu público-alvo. Espero que você, empreendedor, empresário, tenha tido muita lucidez com esse conteúdo. Vou deixar aqui abaixo as minhas redes sociais, o meu site e até a próxima.